Pergunta do nosso consulente aqui, NQI, ele não quer se identificar, mas ele pergunta ao pastor por que a Igreja Batista não reconhece presbíteros. Nós queremos dizer que a forma de governo das igrejas batistas, elas não incluem esse obreiro no seu sistema de trabalhos. Tem pastores e tem diáconos. Mas ocorre, às vezes, quando um pastor está mudando para outra localidade, nesse período em que a igreja fica sem pastor, o diácono da igreja é uma pessoa preparada biblicamente para ficar no lugar do pastor provisoriamente até que o novo pastor assuma. Então aí está uma forma de governo que nós não criticamos, mas à luz da Bíblia Sagrada nós podemos dizer que o presbítero é um cargo bíblico, como o apóstolo Pedro se autodenominou, eu também sou presbítero. Quer dizer, além do cargo que ele exercia na igreja, ele tinha uma liderança de presbítero na igreja. E nada disso o depunha como apto para o encargo. Nas nossas igrejas pentecostais, nós temos o pastor, nós temos o evangelista, nós temos o diácono e então mantemos essa posição para um substituir o outro. E assim estamos indo dentro do preceito bíblico, como encontramos em Efésios capítulo 4, do versículo 11 em diante. A próxima pergunta é NQI Mulher. Também a nossa consulente não quer se identificar, mas ela diz aqui em seu relato que é evangélica já há 18 anos, mas ela sofre de uma enfermidade no seu estômago. Diz ela aqui que crê na palavra de Deus e tem orado muito para receber a sua cura. Só que até agora ela não foi curada. Ela pergunta ao pastor, seria por causa de algum pecado, pastor? Eu quero dizer para a nossa irmã que essa suposição não tem apoio bíblico. Admitir que está enferma, um tempo assim demorado, e que, embora tenha orado, ela não tem tido resposta à oração. Nem sempre Deus responde às orações que fazemos. Nós não conhecemos a grandeza de Deus no sentido de como Ele age. Então ficamos assim perplexos. Mas quanto à capacidade de haver resposta à oração e a recomendação bíblica para quando estivermos doentes, procurarmos os presbíteros da igreja, o pastor, para que orem em nosso favor, nós podemos agir dessa maneira porque está apoiado na Bíblia Sagrada. Capítulo 5 da carta a Tiago, versículo 14 em diante. Então diz o escritor bíblico, está alguém entre vós doente? Que fazer? Diz o texto bíblico, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra.
E orou outra vez, e o céu deu chuva e a terra produziu o seu fruto. Então, aqui está um ensino da palavra de Deus que podemos seguir sem qualquer receio. Agora, quero prevenir aos nossos ouvintes que o fato de, no versículo 14, dizer: chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, não pense que o azeite é que vai efetuar a cura do doente. Mas diz o texto com muita clareza, versículo 15, a oração da fé salvará o doente. E em concomitância, diz aqui no versículo 16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E cito um exemplo de Elias, que era um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões, que ele orou a Deus para que não chovesse 3 anos e 6 meses sobre a terra, por causa do pecado de idolatria na qual estava vivendo o seu povo. O rei casou-se com uma mulher ímpia, que trouxe toda a bagagem de idolatria da sua terra, e ali então vivia numa divisão, a ponto de Elias perguntar: até quando vocês vão viver servindo a 2 senhores? Vocês precisam resolver, ou servem ao Deus verdadeiro, ou servem ao Deus estranhos, os ídolos que foram trazidos por Jezabel. E nós conhecemos o resultado que o povo declarou: nós serviremos a Deus e deixaremos os deuses. Então Deus mandou a bênção, a chuva que eles precisavam. Então aqui está a posição. Quero dizer também à nossa irmã consulente, se você precisar de recurso médico, não se acanhe. A oração é um recurso, mas também os médicos foram deixados por Deus para atuar no campo da medicina. Agora, não procure pessoas envolvidas com práticas ligadas a cultos pagãos, idólatras. Essas coisas afaste da sua vida. A próxima pergunta é da consulente Miriam. Ela fala aqui sobre filhos de crentes fazerem capoeira. Pastor, tem respaldo bíblico para isso? Ela pede para o senhor citar algum versículo para que ela possa usar também nesta refutação. Eu quero dizer que eu fico estranho, francamente, um cristão envolvido com danças ou práticas atléticas ligadas a cultos afro-brasileiros. São cultos que estão ligados aos orixás, que são entidades malignas que servem de intermediários entre Deus e os homens. É como se recorrer a uma imagem pedindo socorro, e a imagem tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem nariz, mas não cheira, tem pés, mas não anda. Não vai fazer nada absolutamente em favor do que clama a uma imagem. Da mesma forma, os cultos afros, como Umbanda, Quimbanda, Candomblé e outros mais, têm os seus orixás, suas entidades que trouxeram da África e estão cultuando deuses estranhos. E essa dança é uma dança ligada a cultos desse tipo. Ora, se nós servimos ao Deus verdadeiro, como é que uma igreja vai se ligar a um tipo de dança que é contrária à palavra de Deus? Francamente, é preciso que o pastor conheça isso, porque não é uma dancinha aí qualquer, é uma dança que implica em cultos aos deuses pagãos que foram trazidos da África. E nosso Brasil foi colonizado desta maneira.
A próxima pergunta é da consulente Vera. Ela fala aqui sobre o apóstolo Estevão e a bispa Sônia, que são da Igreja Renascer. Ela diz aqui que eles já estiveram pregando num grande ministério aqui da nossa cidade, a cidade de Santos, e que eles também já estiveram em eventos com o pastor Silas Malafaia. A nossa consulente Vera diz que não concorda com esta união. O pastor aqui já explicou sobre neopentecostal e pentecostal. Diz que a Igreja Renascer faz parte do grupo dos neopentecostais. Então a Vera pergunta qual a diferença entre pentecostal e neopentecostal. E se o pastor deseja falar sobre essa união dos neopentecostais com os pentecostais, pastor? Neo é uma palavra que define formação recente ou inovações. Palavra neo. Então é colocada na frente da palavra pentecostal, porque já existe pentecostais. Agora, chegando ao Brasil, ou havendo este grupo, como aqui a pergunta está sendo feita, uma igreja antiga pentecostal fazendo união com uma neopentecostal. O que vai acontecer? Essa igreja antiga vai adotar novos moldes de culto, práticas que a igreja antiga não tem por costume usar nos seus cultos, mas como estão ligados agora, então uma e outra se tornam iguais. É uma ligação que francamente, eu não concordo pessoalmente como pastor. Uma igreja antiga, uma das igrejas mais conhecidas do Brasil, de norte a sul, leste a oeste, sabendo de uma igreja que está que apareceu agora no ano de 1986, formada por líderes que têm novidades nos seus campos de atividade, o que vai acontecer? Não sei, mas não é uma maneira correta de ação. Então temos aqui essa confissão positiva, triunfalistas, Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo e também até a Valnice Milhomes, que viveu envolvida com um tipo de culto estranho, agora também está ligada nesse mesmo campo do neopentecostalismo. E tem colocações que nos causam até surpresa. Como é que dentro dessas igrejas fazem reuniões de convocar pessoas já mortas para terem opiniões formadas através do que essas pessoas disseram no seu tempo de vivos, como obediência a uma orientação traçada com novidade ou de pessoas antigas? Por exemplo, tem uma dessas igrejas, o G12, por exemplo, é também uma entidade que se ufana de ser neopentecostais. A pessoa tem que entrar num estado de fora de si, está no estado que não relembra no momento, para entrar em contato com os seus pais, já falecidos. Por quê? Vai saber deles a forma como viveram, que tipo de pecado perdoaram, porque há uma maldição que corre a família. Não existe isso, maldição hereditária. Existe maldição congênita, ou seja, a doença de uma família passa para outra, mas congenitalmente. Não a prática de alguém que fez um erro vai cair agora numa pessoa que não teve participação nenhuma, é apenas parente. São novidades que estão surgindo nesse campo e é preciso ter cautela. A próxima pergunta é do consulente Rodrigo, que é sobre aquele tema complicado, muito complicado dos nossos dias, o divórcio. Ele fala aqui de situações diferentes, por exemplo, um casal
um dos cônjuges adulterou, e o que adulterou ele acaba também se afastando dos caminhos do Senhor. Mas depois de um tempo, ele retorna à igreja. Qual é a situação dele agora diante do Senhor? O que ele pode fazer? Vai namorar? Vai poder casar de novo, sendo que ele foi a parte que ofendeu, que traiu? Tem uma outra situação que ele cita aqui, o Rodrigo, uma pessoa que se separou sem ser por adultério, foi por divergências, foi por brigas do casal, desentendimentos, né? Hoje tem um nome chamado incompatibilidade de gênios, uma coisa impressionante. Aí se separam, como é que fica? Podem casar de novo? Podem contrair um novo relacionamento? Então vamos ouvir o pastor falar sobre o casamento e o divórcio. Em primeiro lugar, vamos abordar esse casal que não houve adultério. A pessoa que adulterou. Quero saber como fica a situação de uma pessoa que adulterou. Esse é um caso positivo de adultério. O que diz a Bíblia Sagrada? Temos aqui no capítulo 19 de Mateus uma colocação de uma pergunta feita pelos fariseus ao Senhor Jesus Cristo, perguntando por que Moisés havia ordenado dar carta de divórcio para uma pessoa, por exemplo, um casal, como segunda hipótese. O marido se entende com a mulher, já não está gostando mais dela, ela não está gostando mais dele, ou como resolve a situação. Então são dois casos distintos. No caso de Moisés, no tempo da lei, dava-se uma carta de separação quando havia o repúdio, às vezes banais. E quando havia adultério, havia anulação, então, do casamento. E Jesus foi interrogado pelos judeus, pelos mestres fariseus, que disseram-lhe que como é que podia Moisés dar carta e hoje, naqueles dias de Jesus, não podia ser feito mais isso. Então Jesus declara: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, que fornicação é adultério, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então, este caso aqui, do primeiro caso, cometeu adultério, se separou, divorciou, se afastou, agora da igreja, depois de algum tempo, retornou à igreja. Está numa situação irregular à luz da Bíblia Sagrada. Vou repetir o versículo 9, porque parece muito controvertido. Eu vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou de adultério, e casar com outra, essa pessoa que se separou, comete adultério. E o que casar com a pessoa que ficou, no caso aqui está dito a mulher, casar com a repudiada, também comete adultério. Então é uma situação que é preciso ser examinada à luz da Bíblia Sagrada, porque esses constantes divórcios que estamos observando, e parece que está tudo legal, não tem nada de problema, faz-se até um casamento na igreja para comemorar o novo casamento, não tem apoio bíblico. E é preciso que haja esse entendimento, porque está havendo aí um problema parecido com os tempos antigos. Qualquer coisa, divorciou, juntou-se a outra mulher, está tudo legal.
não está dentro do conceito bíblico de Mateus 19. E quero dizer mais aos nossos irmãos que nós temos aqui na Bíblia um capítulo que é muito pouco lido pelos casados. É o capítulo 7 de 1 Coríntios. O apóstolo Paulo responde perguntas que lhe foram feitas nos tempos passados. Diz ele: quantas coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada uma tem o seu próprio marido. Escute bem, o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Versículo 5, não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração. Depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ora, se aqui está dizendo que o casal deve, o jovem ou a jovem que querem se casar, se unir em casamento, porque ter sexo sem casamento é prática de prostituição. Mas por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher, cada uma tem o seu próprio marido. Então aqui, essa prática da prostituição é pecado, e também, como também o casamento entre si, marido e mulher, que um se retrai do outro, abre porta ou para a mulher ou para o marido amanhã andar procurando outro cônjuge porque não está sendo correspondido. Tenha cuidado nesse particular. Então, este capítulo 7 de 1 Coríntios é necessário que se leia para que não caiamos em erros que amanhã vai prejudicar a vida do casal e vai também prejudicar a vida espiritual da pessoa. Nós temos aqui, para concluir esse ponto, a palavra de Deus, que nos diz assim: o casamento seja por todos honrado. Os que se entregam à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Então, o casamento seja honrado. Quem faz ao contrário, prostituição e adultério, vai ser objeto do juízo de Deus.